Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Outubro de Todas as Almas. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez às lendas e mitos de Portugal e, como eu vos disse, e não só. Hoje estamos em Rye, no Reino Unido, e vamos visitar uma das mais bonitas vilas medievais locais. Todos prontos? Vamos conhecer as suas histórias, lendas e principalmente fantasmas? Vamos lá então. Às vezes uma história não é apenas uma história. De Portugal diretamente para o Reino Unido, vamos à caça de fantasmas. Estamos de volta a Rye, uma das mais bonitas vilas medievais a sul de Londres. Esta vila é conhecida não apenas pela sua beleza, história e geografia, mas também pelas piores coisas ao longo da história, que nos traz muito, mas muito mais do que simples almas penadas. Antes de entrarmos dentro da sua história mais negra, vamos conhecer um pouco desta bonita vila. Rye tem um micropub muito, mas muito pequenino, com mais de 400 anos de história de apoio a várias situações à população local, tendo sido, inclusive, antes de se tornar este micropub uma simples casa de banho. Porém, vale a pena conhecê-lo. Este bar prima pelo acolhimento e simpatia dos proprietários, tendo logo em frente a subida para o centro histórico, local onde iremos contar muitas das nossas histórias. Portas, portas e mais portas. Portas de todos os feitios. O que será que se esconde atrás delas? Em algumas é uma incógnita, claro. É impossível saber todas as histórias desta vila tão antiga. Porém, nós sabemos de certeza as melhores. Só as casas medievais que podemos ver em cada lado da rua dá para imaginar um pouco e levantar o véu daquilo que temos à nossa espera nesta linda vila. Rye era um famoso porto pirata no século XIII, conhecido pelas atrocidades cometidas por estes. Será que aqui, no Old Bell, o bar mais antigo de Rye, haverá algumas das suas histórias ou dos seus fantasmas? Talvez sim, talvez não. Aliás, estamos muito perto da Mermaid Street e do conhecido Mermaid Inn, um dos lugares mais assombrados. Mas lá iremos. Agora vamos dar uma volta primeiro pelo início das suas ruas medievais e ver porta a porta o que ali se esconde.
Quando lemos Santa Maria na porta de uma casa em Rai, percebemos o quão juntas são as histórias de Portugal e do Reino Unido. Aqui, todas as portas têm uma história, todas as casas escondem algo. Porém, é no cimo desta rua, bem lá no cimo, que entramos no mais estranho de todos. Fechem os olhos, escutem com atenção. No escuro é sempre melhor, mas mesmo assim, se escutarem muito bem, poderão ouvir os gritos, o som dos disparos, das espadas e dos canhões. Preparem-se, vamos entrar na Mermaid Street. Às vezes o homem é obrigado a cometer atrocidades apenas para se defender. Porém aqui, em Rai, não é disso que se trata. Atrocidades era provavelmente o menor. Se pensarmos muito bem, todos os crimes aqui cometidos e as almas que andam perdidas por estas ruas contam uma história bem diferente. Contam uma história do prazer que dava àqueles que a elas cometiam essas ditas atrocidades. Com prazer, muito prazer. Tanto sangue, mas tanto sangue aqui foi derramado. Por isso eu digo-vos, fechem os olhos quando aqui entrarem. Fechem os olhos e escutem. Ouve-se chorar. Ouve-se gritar. Ouve-se inclusive gemer. Aquele som antes da morte. Isso ficou aqui nestas ruas. Dificilmente irá desaparecer. Estamos às portas do Mermaid Inn e aqui temos 6 fantasmas. Pelo menos é o que se conhece, 6 fantasmas. Quem os matou? Nada mais, nada menos do que os contrabandistas, os piratas que por aqui vinham passear e entrar neste bar. A alma penada de um homem que chega a entrar no corpo dos mais incautos turistas que por aqui dormem. Outros andam por lá a combater noite após noite nos mesmos quartos. Mas há muito mais fantasmas por aqui. Passamos por casas históricas, casas que albergaram antigamente escritores famosos. E seguindo a sua rua, vamos dar ao início da história do carniceiro. A Praça de Saint Mary leva-nos até ao século XV. Aqui, no centro, temos a sua igreja de Santa Maria e o cemitério. Aqui vemos a quantidade de pessoas que aqui descansam em paz. Muitos, as próprias famílias, deixam memoriais, bancos, para outros que se quiserem se sentarem e poderem relembrar a história de cada um que jaz ali naquelas terras. Outros, simples pedras. Algumas até estão escondidas dentro das raízes das próprias árvores que nasceram muito depois delas ali serem colocadas. Este é um local de uma beleza extraordinária. Não há fotógrafo que aqui venha que não goste de pegar e colocar a sua imagem naquilo que hoje temos de tão conhecido, as nossas redes sociais. Faz-nos viajar até um passado que, como eu disse, está repleto de histórias que à luz do dia dificilmente se tornam sombrias, mas que pensarmos com atenção o são, como a história do dito carniceiro. Como é que um local que nos faz sentir em paz connosco próprios pode ter sido antigamente lugar de um crime hediondo? Sim, infelizmente pode.
Diz-se que o quarteirão à volta desta igreja está assombrado por duas almas, a da vítima e a do próprio assassino. E digo-vos uma coisa, nem ao diabo lembra esta história. Vamos recuar até 1743, altura em que James Lamb era o mayor, ou presidente da Câmara de Rye. Lamb era também o próprio juiz local e havia quem infelizmente não gostasse nada dele. Estamos a falar nada menos do que de John Bridges, um dos mais infames assassinos de Rye. Porém, o que ele era mesmo era alguém com bastante mau feitio. Vendia a carne mal e porcamente a um preço exagerado e sempre, mas sempre a enganar os clientes com o peso da mesma. Era tão, mas tão parvo que era constantemente apanhado pelo próprio James Lamb e levado a tribunal onde era acusado e, obviamente, condenado por esses crimes menores. No entanto, ele sempre disse, à noite, no bar junto aos seus amigos, que um dia haveria de se vingar, e esse dia não tardou a chegar. O filho de James Lamb, John, ia fazer a sua primeira viagem de navio até França. Na noite, antes de partir, decidiu fazer uma festa junto ao porto e convidou toda a sua família. O pai, por se sentir mal, decidiu que era melhor não ir. E em seu lugar foi o próprio cunhado, Alan Grebel. Alan não tinha com ele um casaco suficientemente quente para a noite que se avizinhava e James Lamb decidiu ajudá-lo oferecendo-lhe o próprio casaco. Casaco esse com que era visto diariamente por todos como John Bridges. Este foi nessa mesma noite, sabendo da festa, que decidiu que iria se vingar. Escondeu-se junto à igreja, esperando o mayor. Porém, não foi ele que apareceu, mas no escuro, como se costuma dizer, todos os gatos são pardos. E o que é que aconteceu? Ele matou a pessoa errada. E depois foi condenado, como é óbvio, condenado a uma morte atroz e colocado na própria Câmara Municipal, ali mesmo ao lado da Igreja de Santa Maria, para que todos vissem o que é que acontecia àqueles que cometessem os crimes mais atrozes. Para terminar as nossas histórias de fantasmas, vamos descer a Hilders Cliff e entrar na Turkey Court Lane. Muito cuidado a entrar nesta rua, porque aqui foi provavelmente cometido um dos maiores crimes. Um monge e a sua amada foram numa destas casas emparedados, vivos. Dizem que todas as noites por aqui ronda, e se não tomamos atenção, no nosso corpo pode entrar e ficar para sempre. Há histórias de fantasmas que nunca mais acabam por aqui e somos relembrados pela população local através de imagens escondidas junto às portas ou janelas. Será que estás preparado para entrar no outro mundo de Rye? Então atreve-te, que cá te esperaremos.